vamos para Unity. Aqui tem os projetos que vocês já têm abertos, vamos criar um novo. Sei lá, dá o nome de trabalho prático de PCG, TP2 PCG. Vocês podem botar onde vocês quiserem. Tá, vou botar aqui mesmo, tá em D. João P, vou botar. Vocês podem botar onde vocês quiserem. Deixa em 3D, é um projeto 3D. Aqui em Add Assets Package a gente vai usar dois Asset Packages. Que não precisa usar sempre, mas é bom para os nossos usos. Asset Packages são definições de algumas coisas pré-prontas que vocês podem utilizar. Então aqui eu tenho um monte de coisa que eu já baixei, que eu já usei. Vocês não devem ter tudo isso, mas alguma coisa vocês devem ter. Então, Characters vocês devem ter, então selecionem esse. E também a gente vai precisar de Utility é útil e, e Prototyping. Então é 13. Então é Utility, Prototyping e Characters. Selecionem esses três. Done. Create Projects. Então essa é a parte que vai demorar um pouquinho. Porque ele tem que carregar toda aquela asset packages que eu falei. Então agora deve estar tipo preparing packages, building, writing, coisas. Está acontecendo na minha outra tela aqui, mas deve estar acontecendo para vocês também. Enquanto isso, deixa eu ver. Se vocês quiserem mandar alguma coisa, mandem pelo chat do Twitch que eu tô de olho. Ou pelo próprio Discord. Eu também tô de olho, por enquanto não teve nada, então deve estar de boas. Tá. Vou botar a musiquinha. Ok, olha que beleza. Vou tirar a música. Então, pra mim já carregou. Espero que vocês já tenham carregado. Se não carregou, deem um berro aí. Que não carregou ainda. Mas isso aqui é a Unity já aberta. Eu tô com um layout. Esse aqui eu vou explicar como se faz pra chegar nesse layout aqui. Porque é um layout muito bom que dá pra ver muita coisa num só. Então, a maneira que vocês podem fazer pra chegar nesse layout... Ai meu Deus, vamos lá, para de encher o saco. Caralho. Joe tava escrevendo alguma coisa. Bom. Se vocês forem aqui em cima... talvez a cor, o esquema de cores também seja diferente. Isso aqui é só porque essa aqui é Unity Pro, mas não vai ter nenhum problema. Aqui em cima em Layout, coloquem em Tall. Vai ter esse esquema que é mais assim. Ele tem essas duas divisões aqui, tem o Scene e o Game aqui. Scene é tu tem uma visão dos Game Objects da cena de vocês, e o Game, ok, de fato, quando está executando o jogo, o que está acontecendo. Vocês podem simplesmente pegar o game, clica no game e arrasta ele, fica arrastando até que a parte de baixo, daí solta, e vai ficar ele aqui embaixo e a scene aqui em cima. Vocês podem ver os dois ao mesmo tempo quando der um play. Tipo, estiver executando, tu vai poder ver os dois ao mesmo tempo, é bem bom. Também gosto de configurar para tipo 16:9 ou 16:10, como se fosse uma tela mesmo, assim, sabe? Simulando um monitor e tal. Tá. Então essa aqui é a Unity no geral. Vou só começar a criar as coisas e daí a gente vai explicando conforme vai acontecendo. A Unity é organizada por cenas e as cenas são organizadas por Game Objects. Vamos criar um Game Object novo aqui. Na real, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar... Aqui no Assets tem aqueles assets que eu configurei no início, que a gente configurou. Do que era para importar. Então, tem esses Standard Assets, que tem tudo aquilo que a gente importou. O que a gente vai querer agora é aqui em Prototyping, então Standard Assets, Prototyping, Prefabs. Aqui tem um monte de Prefab bem útil. Vou tirar aqui para ficar mais fácil de... então aqui tem vários bloquinhos e coisas bem úteis. Aqui embaixo tem um preview que dá pra ver o que é. De chão e bloco, que coisinha que é bem útil pra gente fazer uma prototipação bem legal, assim. Então a gente vai fazer o mundo inteiro só com esses bloquinhos. Então vamos pegar
o de 64 por 1 por 64, que é um chão gigante, e a gente pode só arrastar para cá. Uma coisa importante em relação a Unity, isso é uma coisa que se chama prefab. Tá? Um prefab é um game object que a gente salva em disco para poder reutilizar depois. Então vocês notem que isso aqui, essa parte de cima, a hierarquia, é o que existe na minha cena agora. Isso aqui é o que está no meu disco. Esse aqui é um arquivo de disco, eu posso encher em Explorer aqui. E ele é um arquivo que existe no disco, que ocupa 3K no disco, blá blá blá. Aqui. Isso aqui é uma coisa que existe no jogo agora. Tipo, se eu der play aqui, essa coisa existe no jogo. Agora. E quando tu tira aqui desse prefab para dentro do jogo, tu está instanciando ele. Então vamos deixar ele aqui para o nosso chão. Ter certeza que ele está no 000. Então, isso aqui é um game object agora. Uma vez que tu coloca dentro da tua hierarquia, ele vira um game object que tem alguns componentes. Essa aba aqui do lado, um inspector, a gente consegue saber informações desse game object que a gente selecionou aqui. No caso, ele tem 4 componentes, que é um transform, que todos os game objects têm, um mesh filter, um mesh render e um collider. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que faz cada uma dessas coisas. Só que, bom, essa é a base. Aqui a gente tem um chão, que é muito bom. Agora, vamos seguir para seguir o exemplo que a gente tem que fazer o exercício. E aqui em Characters, First Person Character, aqui, Prefabs. Então aqui tem outro prefab, que é esse FPS Controller, que foi feito já pela Unity. A gente de novo pega ele, taca ele para nossa hierarquia. Ele está lá, nota que quando a gente colocou ele, ele ficou para baixo do chão, porque a posição dele é 000. Então a gente pode só subir ele para ter certeza que que ele não está encostando no chão, que não está para baixo do chão, senão ele vai só cair para sempre. Agora a gente só tem um pequeno problema, que a gente tem 2 câmeras na nossa cena. Câmera é definição, bom, de câmera, onde é que as coisas vão ser renderizadas. Não tem problema ter mais de uma câmera. Na Unity pode ter quantas câmeras tu quiser e desenhar coisas uma em cima da outra, só que nesse caso a gente não quer. Então o FPS Controller tem uma câmera dele mesmo, que está aqui. Nota que a câmera é um componente dentro de Game Object. Então esse aqui é um Game Object, que é outro Game Object que é filho desse primeiro Game Object que tem uma câmera dentro dele. Então a gente vai pegar essa primeira main camera, que já estava por default quando a gente simplesmente abriu uma cena nova, e vai deletar ela, que já não precisa mais. E tá aqui. Então, esse FPS Controller é uma definição básica de um controle de FPS. Já tem um monte de scripts, um monte de controles aqui, que eu posso entrar um pouquinho mais em detalhe aqui agora. Só que se a gente der play com isso aqui, já vai ter praticamente todo o trabalho pronto. Então a gente pode olhar para o lado, a gente pode olhar para baixo, pode olhar para cima, a gente pode correr, a gente pode pular, a gente pode caminhar ou correr, pode selecionar a velocidade e pode cair para baixo do mapa. Ok, teoricamente o trabalho está pronto. Pera, o dock está ligando. Dock entre no Twitch. O dock estava chamando. Tá. Teoricamente o trabalho está pronto. Só que né, a gente não fez absolutamente nada. A gente só dragged e dropped coisas, que não é muito legal. Mas bom, funciona. Tá. E o que eu quero fazer agora com vocês é a gente vai fazer na mão, basicamente, isso aqui. Vai ser bem simples, não vai ter tantas coisas, não vai ter... tem áudio, não sei se vocês estão vendo, mas tipo, tem áudio no de vocês deve ter áudio, coisas, não vamos fazer tanta coisa tanto complexa. Tem um monte de componente aqui maluco que ele tá fazendo. Vou fazer um negócio mais simples que vai ser já bem bom pra entender o que tá acontecendo. Entrando um pouquinho mais em detalhe nesse Game Object aqui que tem, nesse FPS Controller. Ele tem um Character Controller, que isso aqui é uma coisa default da Unity, e diversos atributos. Isso aqui são atributos que a gente pode configurar na hora. Então, tá, o que cada uma dessas coisas quer dizer, tem que entrar em mais detalhes na documentação dos caras, né? Mas é assim que a gente pode controlar, ok, nesse FPS Controller a gente pode mudar, por exemplo, a altura que ele é, o quão gordo ele é, esse tipo de coisa. Dá pra controlar por aqui direto.
E esse aqui é um script mesmo, que até a gente poderia abrir para ver o que é. É basicamente esse script que a gente vai refazer, mas sem tanta coisa complexa assim. Rigid Body é o que é a interface do nosso Game Object com o sistema de física da Unity. Então, se a gente tem um Rigid Body em algum Game Object, esse Game Object vai estar dentro do ciclo de física da Unity. Então, se precisar que ele verifique a gravidade, esse tipo de coisa, ou que ele entre em contato e colisões com outras coisas, tu precisa ter um Rigid Body nesse Game Object. Esse aqui é só para ele tocar o áudio é um audio source para ele tocar o áudio do passo. Que mais ele tem? E como filho, um dos filhos dele é a câmera, que não é o mesmo Game Object, porque ele precisa estar um transformer diferente. Uma coisa que eu tinha falado nisso, todo Game Object tem um transform por default, e a câmera precisa estar um pouquinho para cima, né? Que a câmera precisa estar, tipo, como se fosse na cabeça, né? Mais para cima do que onde de fato é o Game Object. E tu pode, tipo, olhar para cima, olhar para baixo, e não é o Game Object inteiro que se rotaciona ou se, né? Então é uma coisa separada, que tem uma câmera. Aqui. Tá, mas esse aqui é o Lazy, eu vou botar o nome de Lazy. A gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser no Game Object, a gente vai chamar ele de Lazy. Porque a gente não é Lazy. Então a gente vai deletar ele, vai só desativar ele, desculpa. Se botar aqui, ele vai simplesmente ser desativado. Ele vai continuar na hierarquia, ele vai continuar ocupando o RAM, tipo, no meio do jogo, sabe? Se eu desativasse esse Game Object no meio do jogo, ele tá ocupando o RAM, só que não tá ocupando o processamento. Então isso é bem útil para coisas que tu precisa carregar rápido depois, porque se eu quiser ativar ele depois, é muito rápido só ativar ele de novo. Durante o gameplay também. Só que ele ocupa RAM, então cuidado com esse tipo de coisa. Se, por exemplo, durante o jogo de vocês, né, quando vocês forem fazendo mais complexo, vocês poderiam salvar esse aqui com um prefab no disco e depois simplesmente instanciar ele de volta. Né? O mesmo esquema que eu fiz aqui, por exemplo, eu manter uma referência para o prefab, e daí na hora de querer utilizar ele, eu simplesmente instancio ele de novo. Vai ser um pouquinho mais caro, mas eu não mantive em RAM ele o tempo todo. Ok, vamos criar então um novo Game Object. Então se clicar o mouse à direita aqui na minha hierarquia, Create Empty, vai criar um novo Game Object. A posição dele eu não sei qual é a lógica dele para escolher as posições que ele vai escolher, mas a gente vai botar 0, 0, 0, só para ter certeza. Começar ele no... Oh, meu Deus. Começar ele na origem de tudo. Usa Alt para manipulação da câmera. Útil! Tá, dá pra usar... Ok. Calma, o que faz Alt? Legal. Eu vi isso agora. Valeu a dica. Tá. Tá, ok. Esse nosso Game Object, que não tem nada. Nota aqui de novo, ele só tem um Transform que não dá pra tirar. Só que o que a gente vai querer adicionar nele é as primeiras definições de um character. Então ele vai ter física, então ele vai precisar ter um rigid body. Então, fiz isso meio rápido, vou fazer de novo. Então, add component pra gente botar um componente nesse nosso game object. Bota aqui o rigid body. Não é o 2D, 2D é obviamente para 2D, só um rigid body normal. Essas defaults por enquanto tá ótimo, então não precisa mexer. Só que um rigid body não quer dizer nada. Ele precisa ter uma área de colisão. O que de fato ele vai estar colidindo. Então a gente vai botar um Capsule Collider. Que é esse negócio que parece uma pílula. Só que agora ele está parecendo uma bola. Então vamos mudar isso um pouquinho. Vamos mexer ele aqui para cima. Então se tiver aqui em cima, vocês podem ter mudado isso aqui, mas bota no de movimentação. Sobe ele um pouquinho no eixo Y. Vamos, sei lá, pode ser. A gente pode aumentar aqui o height dele no nosso Capsule Collider. Sei lá, a altura dele. Sei lá, ele é um cara alto, bem alto. Ele tem 2 metros de altura. Esse número é arbitrário, tá? Vocês podem usar a referência se vocês quiserem. O que 2 quer dizer? Pode ser 2 centímetros, pode ser 2 metros. O importante é só ser consistente. Então vamos imaginar que nesse universo 2 é 2 metros. Porque sim. E é até bem mais fácil. Então é 2 metros de altura. Tá, esse aqui é o raio dele. Quão gordo ele é? Deixa 0.5, o resto tá ótimo. Ele tá ali acima do chão. Então tá, ele já tem uma física. Só que a gente não quer só isso. A gente também quer aquela câmera, né? Tanto é que, olha só, como a gente não tem nenhuma câmera na cena, ele tá
bugando, diz aquele negócio. Então a gente vai clicar em cima dele, criar um empty, que vai ser, então esse novo GameObject é filho desse de cima aqui. Quando tu tem um GameObject que é filho de outro GameObject, o transform é relativo a esse aqui. Então, se vocês notarem, a posição desse novo GameObject aqui é 0, 0, 0, só que ele está acima do chão. Tá vendo ali? Ele está acima do chão. Isso acontece porque o primeiro GameObject já está acima do chão. Então, ele inherits todas as configurações de transform de todos os pais dele, né? Então, aqui a gente vai botar a nossa câmera. Então, a gente vai em Add Component, câmera, Enter, pronto, tá lá. Já fica até bem bonito. Já está renderizando tudo direitinho. De novo, aqui tem um monte de configuração legal que dá para trocar, mas essas aqui estão ótimas. Dá para trocar Field of View, dá para trocar ser ortográfico, perspectiva, dá para trocar um monte de coisa. Mas assim tá ótimo. Vamos renomear esse GameObject. Se tu clicar aqui ou se tu clicar aqui, dá para renomear. Então vou chamar esse aqui de câmera. Esse GameObject aqui, vamos renomear esse aqui para MyCharacter. Tá, ótimo. Então tá, ele tem já física, ele tem uma câmera que tá sempre relativa a esse carinha, e só que ele não tá fazendo nada. Vamos só mexer esse aqui também. Vamos subir a câmera um pouquinho, que se notar que a câmera tá bem no meio dele, só que a câmera não fica no peito, a câmera fica na cara. Então, vamos subir um pouquinho. Aqui assim tá bom. Bom que dá pra ver, esse aqui é um símbolozinho que mostra onde é que tá a câmera. Tá, ali tá bom. Mais ou menos, né? Não precisa ser perfeito. Eu botei 0.75, caso alguém queira usar o mesmo número. Tá, então vamos. Se a gente der play nisso aqui, as coisas existem, as coisas não caem para baixo do chão, só que não tá acontecendo nada. A gente não tem nenhum script rodando nada em cima disso aqui. Então não tá acontecendo nada. Então vamos adicionar um script novo. Uma maneira boa de organizar os assets, então vamos criar uma nova pasta aqui. Create folder. Então aqui agora eu estou no project, tá? Não mais na hierarquia. Isso aqui é uma pasta que eu realmente vou criar. É uma pasta, vou chamar de scripts. E dentro desses scripts eu vou, se eu clicar aqui, aparece aqui. Eu vou criar um novo C# script. Vou chamar de MyCharacterController. E vou abrir. Daí tanto faz se estão usando Mono ou estão usando Visual Studio. Eu estou usando Mono só porque tende a bugar menos. Tende. Não quer dizer que de fato não bugue. Tá. Então abriu uma coisa tipo assim. Eu acho que esse aqui é a default até. Então esse aqui é um script C#. Que por enquanto ele não existe em nada. Ele só estamos fazendo um script C#. Que é uma classe. Chamada MyCharacterController, o mesmo nome. E ela é filha de MonoBehavior. MonoBehavior é uma superclasse da Unity que define comportamentos, né, behaviors de qualquer GameObject. Então, se vocês quiserem colocar um script em um GameObject para ele ter algum tipo de ação, que é o que a gente quer fazer, ele tem que ser filho de MonoBehavior. Por default, ele já dá dois métodos muito úteis, que é o start e o update. Como diz aqui, start é executado uma única vez, logo que esse GameObject é criado. Então, assim que esse object é criado, ele vai executar start uma vez. Update é uma vez por frame. Deixa eu abrir aqui minha referência. Tá. O que a gente já vai fazer, a gente vai pegar esse script aqui, antes de começar a codificar ele, a gente vai pegar esse script e já vai colocar ele como um componente do nosso character. Então a gente vai pegar esse script e pode simplesmente adicionar aqui para dentro dele. Então agora o nosso script é um componente do GameObject. Ops, botei errado. É um componente do nosso character que a gente tinha criado antes. Então agora quando a gente definir um behavior para ele, ele vai aparecer aqui. Tá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar uma coisa muito importante. Update é feita uma vez por frame. E o problema de fazer uma vez por frame é que um frame demora mais ou menos que o frame anterior. Aí não é exatamente conciso. Então fazer operações, principalmente de física, em um update não é uma boa ideia. Por isso que tem uma outra função muito útil deles, chamada void fixed updates.
Void porque não retorna nada. Então é só isso aqui, só definir void fixed update e tudo que tiver aqui dentro vai ser executado sempre o mesmo número de vezes por segundo. Acho que o default é 30 ou 50, não lembro mais. Então qualquer operação de física, por exemplo, mover para frente, mover para trás, esse tipo de coisa, a gente vai fazer dentro desse fixed update. Tá? Tá, vamos lá. Então o que a gente quer fazer no nosso update é, por exemplo, quando eu apertar W, eu quero andar para frente. Então, quando eu apertar W, eu quero avisar para o meu rigid body, que é a minha física da Unity, olha só, eu quero andar para frente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, dentro do nosso script, ter uma referência a esse rigid body. Que está logo aqui, é barbada de pegar, mas tem que fazer de alguma maneira. Então, como que eu faço isso? Eu vou criar uma variável privada aqui na minha classe, que é do tipo rigid body, que eu vou chamar de mRigidBody. E no meu start, assim que eu começar esse script, que eu iniciar esse GameObject, eu vou falar que o meu rigidBody é getComponent do tipo rigidBody. O que essa função faz é, no GameObject que esse script está attached, procura um componente desse tipo e retorna. Então, assim que terminar de executar, esse rigidBody aqui é uma referência a esse rigidBody aqui. Então agora eu consigo fazer uma comunicação desse componente com esse componente. Se eu quisesse o collider, se eu quisesse o transform, se eu quisesse qualquer outro componente, um outro script também, mesmo esquema. GetComponent e o tipo que eu quero procurar. Tá, então agora a gente tem o nosso rigidBody. Bonito. Então agora a gente pode ir no nosso fixed update e mandar ele mover para algum lugar. Tá, então fazer um mRigidBody. Por sorte, aqui tem um monte de métodos bem úteis que eles têm. Tu pode botar força, pode botar um monte de coisa. Tá, ok. Mas o que a gente quer é move position. A gente quer mover a posição dele para algum lugar. O move position, desculpa, o que ele faz é tenta mover esse GameObject para a posição que tu passar ele, para ele, um vetor de 3 floats, né, x, y, z, nesse frame agora, tá? Até o próximo fixed update. Então a gente não pode fazer, por exemplo, ele tentar se mover 1000 unidades, que senão ele vai bugar, né? Tem que ser sempre uma mudança gradual. Então a gente tem que pegar a posição dele atual e somar com a nova posição. Eu ia ter um Paint aberto para poder explicar essas coisas. Espera aí. Paint.net. Ele fica tudo mais fácil. Meu Deus. Então a ideia é que eu estou aqui e eu quero me mover para lá. Então a posição aqui é a posição aqui mais essa distância aqui. Então a gente precisa dessas duas informações. Para saber essa aqui, a gente precisa dessa posição atual e essa motion aqui, esse delta aqui do meio. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa posição e calcular essa aqui. Para pegar a posição atual, a gente precisa do nosso transform, que é o nosso transform que está dizendo o nosso XYZ atual. No caso, 0, 1, 0. Então a gente precisa pegar essa informação aqui, que é um transform. Então tá, mesmo esquema que a gente fez antes. A gente vai pegar, fazer um private transform. Vou chamar de mTransform. Aí eu vou falar mTransform igual a getComponent. Na real não precisa, ok. Uma coisa que acontece aqui, transform é tão usado que tu pode só fazer um transform aqui. O problema é que esse transform é um get, e toda vez que tu executa só transform, por baixo dos panos ele faz um getComponent. Então, se a cada frame a gente fizesse um getComponent, é muito lento. Então a gente só faz um cache disso. Isso aqui a gente marca, a gente tem a referência direta para o transform, sem precisar fazer um getComponent. Então a gente vai usar sempre esse mTransform, embora a gente pudesse teoricamente usar transform direto. Esses dois estão dizendo, são referências aqui, só que um vai ser muito mais rápido que o outro. Então tá. Nosso fixed update, ok, rigidBody move para posição do nosso transform atual, que é o pretinho, nossa posição aqui.
mais alguma coisa. Então, vamos se mover para frente, sei lá, vamos botar uma posição de, sei lá, mover um para frente. Então a gente pode fazer um new vector 3. Vector 3 é a definição default de Unity para vetores x, y, z. Que não é só vetor, pode ser uma posição também. Né? Então a gente está usando como posição, pode ser velocidade, pode ser um monte de coisa vetor 3. Mas é simplesmente uma definição de x, y, z. Então, se move 1 em x, 0 em y, 0 em z. Óbvio que isso vai ser horrível, você não está fazendo nada. Tudo que isso aqui vai fazer é a cada fixed update, ele vai se mover para frente. Então, se a gente fizer um play disso, por exemplo, ele vai compilar tudo aqui, e daí se der um play, nossa, ele já foi embora pra lá. Tri rápido. Meu Deus, tá lá, ó. Tadinho dele. Tá, então não é isso que a gente quer. Mas olha que tá funcionando, pelo menos. Ele pegou o rigid body, ele pegou o transform, ele tá movendo tudo certinho, mas não é isso que a gente quer. Então o que a gente tem que fazer... A gente tem que calcular esse motion aqui, né? Quanto que a gente vai mexer pra frente não é essa coisa. Vamos criar um novo vetor que a gente vai calcular na hora. Então vou criar um vector 3, motion. E daí vamos aqui só fazer um transform position mais motion. E daí a gente vai mexendo no motion ali e fica mais fácil de fazer. Uma coisa que, por definição, a professora pediu é que eles têm que se mover para frente, então para onde ele está virado, né? Então, se por exemplo, se o nosso personagem ele se virar em Y, por exemplo, assim, eu quero sempre a posição da frente dele. Por sorte, a gente tem uma coisa muito boa chamada forward, que é essa linhazinha azul. A linha azul sempre aponta para o teórico frente dele, não importa a rotação dele. Então essa aqui é azul, se eu rotacionar para lá, azul está apontando para frente dele, está sempre apontando para frente dele. Então a gente pode simplesmente pegar essa linha azul e falar, olha só, se move para esse forward aqui. Então a gente vai falar que o motion, por definição, para começar, é o mTransform.forward, que é aquele azul. Aqui então, ele pelo menos sempre vai se mover para frente. Só que a gente não quer para frente para qualquer coisa, a gente quer, por exemplo, ter um valor de velocidade. Um walk speed, por exemplo. E eu quero poder definir isso. Então vamos criar uma variável aqui, que a gente vai chamar de public float walk speed. E falar por default, por exemplo, deixa eu um valor 0.1, tá bom. Ops, 0.1. E daí a gente multiplica esse vetor por esse valor. Nota que o que está acontecendo aqui é uma coisa bem legal. Porque mTransform.forward é um vetor XYZ, motion é um vetor XYZ, e a gente está multiplicando por um float. Ele aceita, ele faz o que tu espera. Ele multiplica o x pelo walk speed, o y pelo walk speed e o z pelo walk speed. Então com isso a gente consegue clampar assim, por esse valor o que a gente quer. Então se a gente executar isso aqui agora... uma coisa muito importante. Depois que vocês compilarem isso aqui, e como a gente definiu como public, ele vai aparecer aqui no componente MyCharacterController no script, o walk speed aqui. Então eu poderia mudar para tipo 0.2. Ou o valor que quiser, ou menos 0. Ou menos 2. Ou o que vocês quiserem. Calma, acho que é 0.1. Então quando vocês definem... uma variável como public, ela aparece aqui como vocês quiserem. Tá. Então se vocês deram um play nisso... Ele está se movendo para frente, numa velocidade muito melhor. Daqui a pouco vai cair. Caiu. Vamos botar uma parede aqui, só para ele parar em algum lugar. Até vai ser melhor de vocês verem o que está acontecendo. Então vamos aqui para Assets, Standard Assets. Prototyping. Prefabs. Tem Wall Prototype 8x8x1. Só ataca para hierarquia. Tá ali. Vamos botar aqui na frente com lugar. Se vocês ficarem apertando Ctrl, ele vai fazer um snapping para grid. Então daí vai ficar tudo mais bonitinho. Então esse aqui é sem apertar Ctrl. Esse aqui é apertando Ctrl. Então vou botar uma paredezinha aqui. Outra coisa bem útil é apertar Ctrl D. Ele duplica o GameObject selecionado. Então eu acabei de duplicar a parede. Tem mais uma parede. Vou montar mais uma parede aqui.
E mais uma paredezinha aqui. Então agora se eu der play nisso aqui, ele vai parar na parede. Então tipo, a física está funcionando, tá? Olha só, já... Pimba, parar na parede. Nota que ele só está fazendo isso porque esse prefab aqui que a gente colocou, se a gente clicar aqui nele, ele tem um box collider. Ele tem um colisor. Nota que ele não tem o rigid body, porque ele não precisa... A parede não cai no chão. Tá? A parede vai ficar sempre estática, parada lá. Nunca vai acontecer nada com ela. Ela só tem um collider. Ou seja, todas as coisas que tem um rigid body vão interagir com esse collider, só que o collider nunca vai se mover por si próprio. Tá. Ok, mas isso é bom, só que isso não é por controle do jogador. Ele está sempre andando para frente. A gente precisa pegar o input do jogador. E aí a gente tem uma coisa muito boa chamada uma classe muito útil que é chamada input. Então a gente vai pegar esse valor aqui, esse motion, que a gente está pegando o walk speed, a gente está pegando o forward e vai multiplicar por quanto para frente ele quer que tu vá. Então a gente multiplica tudo isso por input ponto get axis. Isso é muito feio, mas é assim que se faz. Vertical. E isso aqui é mágico. Input é uma super classe da Unity que faz managing de basicamente tudo que é input. Eu já volto ali, mas aqui tem coisas como get key, para tu pegar teclas de teclado, tem botão de joystick, tem de fato joystick, tem mouse, tem touch, tem giroscópio, tem absolutamente tudo de input que vocês vão precisar na vida, tá nessa classe input. Então, tipo, se vocês estiverem na dúvida, pesquisa isso aqui no Google. Sempre tem alguma coisa, mas tá, o que a gente vai querer é o get axis vertical. O que isso aqui faz? GetAxis, por definição, ele vai sempre retornar um valor entre -1 e 1 no eixo que tu definiu. Vertical é um eixo que ele já pré-definiu e já está pré-definido, que é, ok, vertical. WS mexe no vertical. Se tu botar um controle de Xbox e mover para cima e para baixo, ele vai mover esse mesmo axis vertical. Então, com isso aqui, tem qualquer input vertical que alguém iria utilizar no jogo de vocês. Então, independente se for um controle, se for um mouse, se for o que quiser, isso aqui vai funcionar. E como que isso aqui funciona, para a curiosidade? Se a gente voltar aqui no editor, for em Edit, aqui em cima, Project Settings, que é esse aqui, Input primeiro mesmo. Então, Edit, Project Settings, Input. Ok, ele vai abrir aqui no lado, no próprio Inspector, ele vai abrir aqui, Axis, tem aqui, ó, tem o horizontal que a gente vai fazer depois para ir para os lados, né, mas aqui o vertical, ó, o nome é vertical, ele usa o WS, também pode usar o up-down nas teclas direcionais, um monte de coisa que pode usar aqui, pode configurar sensitividade, um monte de coisa, e vocês podem modificar isso aqui à vontade, né, ou até em script, para modificar as configurações do jogo de vocês. Ele já tem uns defaults que são bem bons já, assim. Não vão precisar mudar muito, assim. Mas, bom, vamos voltar lá. Tá, então, isso aqui é um float, então. Então, isso aqui segue a mesma história de utilizar o nosso float. Então, se a gente der play agora com isso, ele não vai andar pra frente agora, porque eu não tô apertando o WS, eu não tô fazendo nada, tá? E agora eu vou apertar a W, ele vai andar pra frente. Se eu soltar a W, ele vai parar. Ops, ele tá... ele caiu. Tá. Ok. Isso é uma coisa que é óbvio que ia acontecer. E eu vou explicar o que aconteceu. Só que só vamos voltar aqui. E se eu apertar S, eu vou pra trás. Porque, de novo, como eu falei, é um número entre -1 e 1. Então ele pode andar... Tu pode fazer movimentos tanto pra frente quanto pra trás. Uma vez só, isso tá muito engraçado. Ah, meu Deus. Tá, vamos lá. Por que isso aqui aconteceu? Porque no nosso character... no nosso rigid body, ele está completamente livre em todas as direções, em rotação, em posição do capsule. Tipo, ele não sabe se ele pode, o que ele pode e não pode rotacionar, né? Só que isso aqui é para simular um ser humano, que não cai assim normalmente. Então ele tem uma coisa bem útil aqui no rigid body, que é os constraints. Então a gente vai dar um freeze rotation em X e em Z. Tem Y também. A gente não quer isso. Então, ele vai modificar só a posição de XYZ que ele vai controlar, ele vai ter certeza que não vai passar para baixo do mapa, que não vai bater em paredes, que não vai fazer nada. Só que rotação, a gente se cuida. Então, por exemplo, quando ele for fazer o movimento do mouse, a gente que vai fazer essa rotação,
o rigid body não faça isso pela gente, a gente vai fazer. Então, freeze rotation, XYZ, caralho, XYZ, e então se a gente der play nisso, hopefully, se a gente for pra frente e pra trás, agora não tá mais caindo. Ele tá ali bonitinho, sem cair mais. E ele para ali e tal. Tá. Só que a gente não anda pro lado e a gente não tá conseguindo olhar pro lado, não tá fazendo nada. Que é um problema. Então vamos fazer andar pro lado também. Que eu acho que é parte da definição andar pro lado. Então a gente pode mudar esse motion, né? Como esse motion é um vetor de x, y, z, a gente pode usar o mesmo para configurar isso. E vai ser uma coisa muito parecida com isso aqui de cima, né? Na real vai ser quase a mesma coisa. Então a gente pode até copiar e fazer aqui. Então a gente vai pegar o motion mais igual. Sim, tu pode fazer esse tipo de coisa, é muito legal. Tipo, somar vetores com vetores nele é trivial. Então a gente quer somar. A gente não quer ir forward agora. O que a gente precisa é esse do lado aqui, esse vermelhinho, ó. Porque se o azul fala o que é pra frente, o vermelhinho fala o que é pro lado. O verde fala o que é pra cima. Mas a gente quer esse pro lado, para andar pro lado e pro outro. Então a gente tem que pegar esse verde. E esse verde é utilmente suficiente, right. Então a gente está pegando o vetor right do nosso transform. Aí vai multiplicar por, ok, pode ser pelo mesmo walk speed. Só que a gente vai multiplicar por, em vez do vertical, o horizontal. Ok. E agora se a gente der play nisso, a gente pode andar pro lado. Mesmo esquema de poder andar pro lado e pro outro, ele faz aqui. Então a gente tem total controle das movimentações. Todo mundo que já jogou um jogo mal otimizado e mal pensado sabe que nesse tipo de configuração, se tu apertar tipo W e A ao mesmo tempo, tu vai tipo correr pro lado. Porque ele tá somando duas vezes o walk speed, né? Pra cada um dos eixos. Isso é um problema. Então se tu andar pra frente, é uma velocidade. Se tu apertar A, tu vai tipo muito rápido. Que tem muito jogo que faz esse tipo de merda. E é muito simples de arrumar isso. Acho que vocês entenderam o problema, né? Se o axis vertical e horizontal forem tipo os dois 1, né? Que isso aqui é um float. Se isso aqui for 1 e isso aqui for 1, a gente está multiplicando o walk speed duas vezes no nosso motion. E a gente pensa, no máximo ele vai andar 0.1. Não, no máximo ele vai andar 0.2. Isso é um problema. A gente não quer isso. E por sorte, acho que uma classe, a classe Vector 3, eu vou apagar esse motion aqui. Então não é só motion que a gente quer adicionar aqui, né? A gente quer clampar, a gente quer limitar esse movimento que ele está fazendo. A classe Vector 3 é uma estrutura, ó, é um struct Vector 3, tem um método chamado clamp magnitude, que faz exatamente o que o nome sugere. Até ele diz aqui. Ele retorna uma cópia do vetor com a magnitude clampada a um certo valor. Então a gente vai clampar o motion, pelo walk speed. Então com isso a gente tem certeza que, ok, se só um dos eixos ele estiver andando para frente, ok, vai ser o walk speed no máximo, né? Então beleza, não vai ter problema nenhum. Agora se ele apertar os dois, ele vai ter certeza que esse diagonal que ele vai andar não vai ser maior que o próprio walk speed. Então se a gente der play nisso aqui, talvez seja melhor, o fio talvez seja melhor de vocês consigam ver melhor. Agora, tipo, a velocidade é sempre a mesma. Então, independente se eu tô andando na diagonal, pro lado, tipo, parece que é um círculo que ele tá andando e não um quadrado, né? A velocidade é sempre as mesmas, independente da direção que ele tá andando. Tá, temos movimento. Só que ele não temos movimento do mouse ainda, a gente consegue andar pra lugar nenhum. Então a gente precisa pegar o eixo do mouse agora. Só que mais importante de pegar o eixo do mouse não é esse transform que a gente quer rotacionar. Né? Se a gente rotacionar esse transform aqui, que a gente pode, teoricamente, né? A gente pode pegar esse aqui, para fazer ele olhar para cima, por exemplo, a gente pode pegar ele e rotacionar ele inteiro. O plano é que a gente está rotacionando a física dele, está rotacionando a cápsula que define a física dele. A gente não quer isso, a gente quer só a câmera. Então a gente precisa ter, nesse script aqui, uma referência a esse transform aqui, ao transform da câmera. A gente precisa fazer isso de alguma maneira. Ok, uma maneira bem útil de fazer isso, uma maneira bem fácil de fazer isso. Deixa eu voltar aqui pro... Isso aqui.
É esse mesmo esquema de getComponent. A gente sabe que o objeto que a gente quer tem uma câmera. Então a gente pode fazer um getComponent in children. Isso, ok, óbvio. Procura só nos filhos do meu GameObject um certo tipo de componente, no caso câmera. Então eu vou achar esse componente aqui, porque a partir desse componente eu posso achar esse transform aqui. A partir desse componente eu posso pegar esse transform aqui. Então a gente vai pegar a câmera e nesse GameObject eu quero pegar o transform. Ah, eu tenho que botar isso para algum lugar, né? Vamos criar aqui um private transform m câmera transform. Então esse aqui é o transform do GameObject da câmera. Isso aqui. Então tá. Agora, com isso aqui, nesse script aqui, a gente tem uma referência a esse transform. Ah, meu Deus. Esse transform aqui. Que agora a gente pode pegar. Mudar essa rotação aqui. Na real, a gente vai querer fazer isso aqui, né? Pra poder ele poder olhar pra cima e pra baixo. É isso que a gente quer que ele faça. Então tá. Mesma coisa, vamos no nosso fixed update. A gente podia fazer no update, só que não vale a pena fazer isso no update. Lembrando que isso aqui acontece muitas vezes ao mesmo tempo, em um segundo também. Não vale a pena a gente mudar o update inteiro, fazer tantas vezes por segundo uma coisa que não é tão necessária. A gente pode fazer no fixed update esse tipo de coisa. Então aqui a gente tem um movimento, né? Movements. Deixa ele. Vamos fazer aqui um mouse look up down. Então a gente vai pegar o nosso camera transform. E a gente pode usar a coisa rotate. Ele tem rotate around, que tu pode especificar qual o eixo de rotação para poder fazer uns negócios loucos, mas a gente não quer. A gente quer rotacionar ela em cima dela mesmo. Então, rotate. Ele tem como entrada... Pode ter como entrada diversos tipos de coisa. Pode ter um vetor 3 que define os ângulos eulerianos. Isso é uma coisa bem importante ter bem distinto na Unity. Que é ângulos eulerianos e quaternions. Quando vocês estão vendo aqui, isso aqui são os ângulos eulerianos que se chama desse transform. Então é o XYZ, que é esse aqui, esse aqui que é o X, desculpa, esse aqui é o Y, esse aqui que é o X e esse aqui que é o Z. Só que isso não é o ideal, porque tu pode ter uma coisa chamada gimbal lock, tem uns negócios bem loucos que não é uma boa ideia. Então internamente a Unity usa quaternions. Então sempre que vocês forem fazer uma coisa muito complexa com rotação, vocês vão estar trabalhando com quaternions, não com ângulos eulerianos. Só que nesse caso a gente só quer fazer uma rotação de X. A gente só quer mudar pra cima e pra baixo, então foda-se essas merda. A gente vai usar os eulerianos mesmo. Mas vocês têm que saber que essas coisas existem. Só que não precisa passar direto um vetor 3, a gente pode passar direto os floats. Que é melhor do que tu criar um vetor 3, tu passa direto os floats. Então tá, a gente quer botar alguma coisa aqui que a gente não sabe, só que a gente não quer nada em Y e não quer nada em Z. Então vamos botar 0 ali. Tá. Pera, deixa eu passar. Isso mesmo. Vocês se lembram da nossa classezinha amiga input? Input também tem um eixo que é o eixo do mouse. Então a gente pode fazer um input.getAxis mouse y. Isso aqui por definição, tá? Tipo, a Unity falou, olha, se tu falar mouse y, ele vai retornar certo. E com isso a gente tem o eixo, o quanto, mesma coisa, menos 1 a 1, de quanto que o y tá, de quanto o y do mouse está modificando por frame. Se a gente salvar isso e executar, alguém já deve, talvez já tenha pensado o problema disso, ele vai estar em... Não, tá certo. Depende, sabe, tipo, tá certo em algum sentido ou invertido para outros. Tem sempre aquele negócio de invert, mouse look, sei lá o que é. Se tu botar o mouse pra cima, ele tá olhando pra baixo, se tu botar o mouse pra baixo, tá olhando pra cima. Que pra muita gente não faz muito sentido. Para mim também não. Então a gente tem que inverter isso, né? Só que nota que tá funcionando. Ele tá olhando pra baixo, olhando pra cima, dependendo do Y do mouse. Então, vamos voltar lá. Vamos fazer um menos. Isso aqui. E além disso, a gente também quer ter um pouquinho de controle de sensibilidade, né? Então vamos definir um outro public aqui. Que vamos chamar de, sei lá, look speed. Definir como 2. E multiplicar esse valor pelo nosso look speed. Isso aqui é só para tu ter um controle maior de sensibilidade do mouse no Y, né? Tá, ótimo. Só vamos dar play aqui. Que agora ele vai estar certinho.
eventualmente. Tá, então agora ele não tá mais zoado. Se tu botar o mouse pra cima, ele olha pra cima, o mouse pra baixo, olha pra baixo. Tá um pouquinho mais rápido, porque a gente tá multiplicando por esse 2, né? Se tá multiplicando por 2, obviamente tá ficando mais rápido. A gente pode dar voltas loucas e ficar dando voltas nele. Que divertido. Nota que como a gente definiu um outro float público aqui, ele apareceu aqui também. O LookSpeed apareceu aqui também. Alguém tá falando alguma coisa comigo? Não, ninguém tá falando nada. Eu espero. Ninguém esteja falando nada. Ok. Se tiver alguma coisa pra falar, falem. Espero que vocês estejam aí e ainda não esteja falando sozinho. Tá. Agora a última coisa que falta é fazer a rotação nesse eixo aqui, né? Que esse aqui é o eixo Y. Ele olhar pros lados. Nesse caso, a gente não quer mudar só a câmera. A câmera a gente precisava só pra esse tipo de movimento aqui. Só que andar pro lado, quando tu vira pro lado, tu quer que como se fosse que o corpo inteiro mudando pra um lado ou mudando pro outro. Então é o próprio transforme. I'm not alone. Obrigado, Marina. Então se a gente fosse aqui pro lado, a gente quer mudar esse próprio transforme aqui. Então a gente não precisa mais do transforme da câmera. É o próprio transforme dele. O que eu tô falando chateado. Eu não vi nada, Doc. Se tu falou alguma coisa, eu não vi absolutamente nada. Eu acho. Pera, tu falou no outro lá? Tá, ok, sim, Doc, sim, tu tem que ter algum tipo de limite. Eu não tô fazendo nenhum tipo de limite aqui. Não seria difícil tu fazer, sabe? Tu poderia simplesmente fazer uma verificação se logo depois que tu faz a rotação, a gente pode verificar o valor que ficou a rotação da câmera, né? Aqui, só pra saber que o Doc falou que em jogos mais sérios ele não permite que tu faça esse tipo de coisa. Que tipo, tu olhe pra cima dele, né? Então, tipo, isso, até aqui tudo bem, mas fazer isso aqui é zoeira. Sabe? Dar essa volta, é óbvio que é zoeira. Uma maneira que dá pra fazer pra circumvent isso, pra evitar isso, é logo depois que a gente faz a rotação, a gente verifica se a rotação que ficou a câmera, essa rotação em X aqui, é maior que, por exemplo, vamos ver qual seria. Não pode ser menor que menos 90 e não pode ser maior que 90 para baixo também. 90 para baixo. Então tenho certeza que vai estar sempre entre menos 90 e 90. No caso, menos 89.9999 e mais 89.999. E fazer o if aqui. Vamos fazer o if aqui então. Então, se mCâmera transforme. Ponto, ok. Tem duas coisas aqui, ó. O rotation, tem dois tipos de rotation. Tem rotation e tem local rotation. Qual é a diferença entre rotation e local rotation? É aquele esquema que eu tinha falado antes, que os transformes sempre são relativos aos pais deles. Então, se a gente pegar rotation, ele vai agregar a rotação de todos os pais dele. No caso, o nosso main character não estava com nenhuma rotação. Mas, por exemplo, se ele tivesse, o rotation ia levar em consideração a rotação do camera. Desculpa, do character. Nesse caso, a gente não quer. A gente quer a rotação local dele, independente do resto. Né? A gente quer esse valor aqui. Esse valor aqui é sempre o local. Tá? O que tiver aqui é sempre o local. O que tiver aqui no inspector é sempre o local. Então a gente tem que especificar. Então, se o local rotation ponto x, é o x, né, que a gente está mudando. Se o x do local rotation for menor que menos 89.9, a gente vai ter que modificar ele. Que bom que eu tô falando sobre isso, porque vai acontecer uma coisa muito engraçada agora. Se a gente tentar botar o local rotation igual a menos 89.9, então, tipo, se for qualquer valor menor que 0.9, f, né, porque é um float, vamos limitar ele. Só que se a gente tentar executar isso aqui, a gente vai ver que vai dar um erro. Vai aparecer aqui embaixo um negócio em vermelho e a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. A câmera rotaciona mais, não era mas se o Game Object do personagem rotaciona parte do corpo. Não, é separado, cara. E, tipo, eu diria que é separado. O que tu pode fazer é, por exemplo, se tu tem um esquema de Xbox, que tu tem um negócio para movimento e um negócio para câmera, tu pode fazer com que essa rotação aqui é definido por um dos controles e esse aqui é definido por outro dos controles, sabe? Tipo, cada um dos analógicos, por exemplo. Ok, desculpa. Tá, vamos tirar isso aqui. Só que isso aqui é importante. Isso aqui que tá acontecendo
Porque ele não permite que tu modifique o local rotation. Vocês vão encontrar esse problema, estou explicando uma coisa útil, tá? Ele não permite que vocês modifiquem alguma coisa ou transforme direto pelo eixo. Porque não sei porquê. Mas ele não permite que tu faça isso aqui. O que tu precisa fazer é tu fazer, por exemplo, um vector 3 temp, que é um m camera transform .local rotation. Não, tipo, local Euler. Desculpa, é local Euler angles. Local rotation dá o quaternion que eu tinha falado pra você, se lembra? A gente precisa pegar o Euler angles. Então a gente vai mudar, vai botar pra temp e vai fazer o temp ponto x igual a menos 89.9f e de fazer o m câmera transform ponto local Euler angles igual a temp. Tem que fazer isso aqui, sempre. É uma má ideia? É horrível isso aqui, mas tem que fazer, sempre. Para rotação, para escala e para posição. Ele não permite que tu modifique só um eixo direto. Então tem que usar esse tipo de coisa, se vocês forem modificar um negócio em específico. Agora, isso aqui não vai dar mais o vermelhinho ali. Hopefully. Se não dá pra ver direto o que eu tô pensando aqui, dá pra ir em Window, Console, cadê console? Console, aqui. Ctrl Shift C. Então, Window, Console. Ele apareceu aqui voando pra mim. Eu gosto de deixar aqui no lado do Project, que ele mostra os erros. Qualquer debug ou qualquer erro que ele aparecer vai daqui. Tá dando um erro. Que erro ele tá dando aqui? Vamos abrir. O erro que ele tá dando. Tem uma coisa errada ali. Pronto, 19. Pronto. Agora não vai ter mais erro. Ok, agora não tem mais nenhum erro de compilação. Tá, ok. Moving forward. Vamos fazer agora a rotação do Y aqui, para ele olhar para os lados. Então vai ser uma coisa muito parecida com isso aqui, na real, né? Só que agora vai ser a partir do mouse X. Então vou fazer mouse look right left. Então a gente vai usar o próprio transform, não vai ser mais o camera transform. O meu próprio transform, a gente vai fazer um rotate dele. E volta dele mesmo, né? Não vai ser em X, vai ser em Y, que é a rotação. Então vai ser input.getAxis, mouse X, porque é o que ele está movendo no eixo X do mouse. A gente pode usar o nosso mesmo look speed. Pode ser uma variável diferente, se vocês quiserem um tipo de sensibilidade diferente de XY, mas bom. 0. Pronto, acabou. Play. Agora, hopefully, a gente pode andar para o lado, para o outro, virar para cima, para baixo, e ele está sempre girando certo. Nota que então, nesse eixo aqui é esse GameObject aqui, e o outro, meu Deus, e esse eixo aqui é no próprio character. Então, como a gente está mexendo no nosso próprio character e a gente fez antes com que o nosso movimento seja referente ao nosso forward, se a gente apertar W para frente agora, ele vai sempre seguir o forward, independente de para onde você estiver olhando. Então, com isso, a gente terminou o exercício. Porque é isso que tem que fazer. Tem que ter, colisão não é obrigatório, mas tu tem que ter um movimento da câmera, tu tem que poder se mover com o input e tu tem que andar por onde está se movendo. Pronto, acabou. Agora a gente fez na mão parte daquela implementação que a gente fez do lazy lá no anterior. Óbvio que ele tem muito mais coisa além disso, mas tipo, isso é o básico do que ele faz. Né? Por baixo dos panos, é isso que ele está fazendo. Os nossos ifs, os meus ifs lá não deram certo. Tem que ver como seria pra arrumar aquilo, tem que pensar como fazer. Mas bom, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa pensar pra fazer. Não, isso aí. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer ele pular. Fazer ele pular é 2 linhas de comando. Por exemplo, no update. Agora tem que ser no update, porque o update vai rolar a cada frame. Então a gente tem que verificar exatamente no frame que o cara apertar para pular, por exemplo. A gente tem que fazer ele fazer a verificação. Então se a gente fizer no update um if input.getKeyDown, então exatamente no frame que ele apertar para baixo a keycode.space, por exemplo, vai pegar nosso rigid body, vai adicionar uma força, porque é um pulo, então é como se ele estivesse dando um impulso, né, para cima.
Não é em X, é em Z, desculpa, em Y. Então vai ser, por exemplo, 5 para cima. Nada em Z. E a gente vai dizer que o tipo da força é force mode.impulse. Porque, bom, impulso. E é isso aí. Acabamos de fazer pulo nele. Então se a gente der play aqui. E apertar barra espaço. Ui, ele pulou. Que bonitinho. Em 2 linhas de comando. A gente fez uma facilidade de pulo. Obviamente a gente não está fazendo nenhuma verificação se ele pode ou não pular. Então a gente pode voar para sempre. Se você quiser, depois eu posso explicar como que faz para fazer a verificação de não pular no ar. Mas basicamente, antes de ele pular, a gente vê se ele está tocando no chão, né? Sempre a gente vê se ele está perto o suficiente de alguma superfície de contato. Se ele tiver, tu pode pular. Se não tiver, ele não pode pular. Mas bom. É isso. Com isso a gente... o Dash da Tracer ali. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Seria simplesmente uma Dash da Tracer, sei lá, if input.get mouse down do mouse, como é que é, do button? Não, é o int mesmo. 0 é left, é 2. Então se ele apertar lá, vamos fazer um mRigidBody.addForce, também é um impulso para frente, né, que ela faz. Só que daí vai ser em direção ao forward dela, né? Então vai ser em direção ao forward. Então a gente pode fazer o mesmo mTransform.forward multiplicado por algum fator qualquer, sei lá, por exemplo, sei lá, seria um blink speed, mas sei lá, vamos fazer 3 e falar que o force mode.impulse. E agora, hopefully, se não fez um negócio muito bichado. Ok, o 2 é o mouse do meio. Mas ele tá dando um negocinho pra frente. Vamos mudar isso aí. Acho que 1 que é o mouse direito. E vamos aumentar esse valor aqui pra 8. Pronto. Tá aqui, Doc. O blink da Tracer pra onde ela tá se movendo. Independente da direção. Na real, não é direção do movimento, né? Interessante. Como é que a gente faria pra modificar isso aqui? Isso aqui é sempre onde ela tá mirando, né? Como a gente faria pra modificar isso aqui pra ser onde ela tá se movendo? Isso é um problema interessante. A gente teria que mudar esse mTransform.forward, né? A gente teria que pegar qual a direção de movimento do Rigid Body. Será que ele tem? Não sei. Velocity, talvez diga? Será? Velocity Vector of the Rigid Body. Só que isso aqui não vai estar normalizado, né? Vamos normalizar ele. Ponto normalize. Que isso aqui é um vetor 3, a gente vai pedir para normalizar. Então vamos normalizar o vetor velocidade e multiplicar por um fator que a gente está definindo como velocidade de blink. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Não! Não funcionou. Normalized. Desculpa. É que normalize, ele normaliza o vetor de entrada. E fica no próprio vetor. Normalized retorna um vetor que é normalizado. Então a gente quer o normalized daquele velocity, agora sim vai dar certo. Agora a gente está andando pro lado e o blink é pro lado. Legal. Legal, tá. O que mais a gente poderia fazer de divertido aqui? A gente podia fazer... O mouse tá uma merda, né? Tipo, que o mouse não é locado, né? É bem fácil de fazer o lock do mouse também, a gente pode fazer isso agora. Porque o mouse tá voando por aí, né? Mas dá pra fazer ele. Vou aproveitar e explicar uma coisa boa pra game design em Unity pra vocês. Que isso aqui tá uma merda. Tá cheio de objetos. Tem a luz aqui, tem o chão, tem os characters e as paredes, tudo junto aqui. Isso aqui é um cocô. Então vamos dar uma organizada isso aqui, tá? Então vamos criar um novo Game Object, colocar ele em 000 por definição, e chamar ele de Environment. Que daqui a gente coloca as paredes, aqui a gente coloca o chão, aqui a gente coloca a luz, e tá lá o nosso Environment.
Vamos criar também outro Game Object vazio, que vai ser o nosso Game Manager. Game Manager, tudo que ele vai fazer é... Bom, sem Game Manager, ele vai organizar a porra toda. Então ele vai controlar coisas como, sabe, se eu tivesse pause jogo, se eu tivesse controle de inputs um pouquinho mais complicados, se eu tivesse modificações de configurações, carregar jogo, salvar jogo. Tu tem que ter um script que vai controlar tudo isso, né? Então vamos criar ele, vamos botar no Game Object chamado Game Manager. Então vamos criar um novo script aqui. Nossa pasta script, vamos chamar ele de Game Manager. E vamos adicionar o script Game Manager no Game Object Game Manager. Nota que ele fica bonitinho, ele fica com uma cogzinha em vez de ser um treco de script qualquer. Tá. Então agora esse aqui é um novo script que é o nosso script Game Manager, que está sempre nesse Game Manager aqui, que é outro Game Object. Nesse aqui, a gente vai controlar então o esquema do cursor nele. Ele vai servir só para isso, né? Então vamos ter uma variável aqui que vai controlar se o cursor está escondido ou não. Então, bool is cursor hidden. Por definição ele não está, né? Quando tu abre o jogo ele não está, então por definição ele está falso. E é privado porque não é uma coisa que tu pode controlar de fora no inspector, né? Vamos criar uma funçãozinha. Pode ser pública até. Que alguém pode chamar, né? Toggle cursor. E nessa função a gente vai modificar, vai trocar o cursor, né? Então, is cursor hidden igual a not is cursor hidden. Então, quando tu chamar isso daqui, ele vai trocar se está hidden ou não está hidden, né? O booleano vai ficar mudando. Vamos fazer um if aqui. Então, se agora o cursor tiver que estar escondido, a gente vai fazer um cursor, que é a classe de controle da Unity para cursor, obviamente. LockState igual a cursor lockMode.locked. Então isso vai fazer o cursor estar locado no meio da tela sempre. Mas mesmo assim o valor que ele moveu por frame vai ser mantido. Então ele nunca vai sair da tela, nunca vai acontecer nada, só que ele vai estar sempre no meio da tela. E vai ter tudo que a gente precisa. E ele não precisa aparecer, né? Então vou fazer um cursor. Ai meu Deus. Isso, cursor.visible igual a false. Então ele vai esconder, ele vai estar ali no meio. Mas é um toggle, né? Então, se não é mais para estar escondido, por exemplo, tu quer apertar ESC, tu quer dar pause no menu, tu quer sair do jogo, tu quer fazer alguma coisa, tu quer o cursor de novo. Então, cursor.lockState igual a cursor lockMode.none, que daí ele fica livre para fazer o que quiser. E cursor.visible igual a true. Tá, mas não está fazendo nada. Tem que chamar esse método agora. Então, quando a gente começar o jogo, vamos falar que assim que ele começar, ele dá um toggle para esconder. Então, assim que começar o nosso Game Manager, ele vai esconder o cursor. E vamos fazer um if aqui também. Então, se ele aperta um botão, if input.getKey for, por exemplo, sei lá, code.escape. Por exemplo, quando aperta ESC, ele dá o toggle, tá? Por exemplo, ele pausou o jogo. Então, toggle cursor. Não, calma, desculpa. Se fizer isso aqui, getKey retorna true todos os frames que tiver para baixo. Ele vai ficar dando um toggle muito louco no cursor, não vai dar ruim. Então, a gente quer o down dele. Que é exatamente só em um frame e exatamente no frame que ele apertou para baixo. A gente quer o toggle. E tá no nosso Game Manager ali, um script separado, a gente pode dar play nisso aqui agora. E se a gente tiver aqui, hopefully, o mouse não aparece mais. Meu Deus, tô louco, e o mouse não aparece mais. Mas todo o resto funciona normal, posso andar olhar para baixo, mirar para qualquer lugar, ele funciona ainda. E se eu apertar ESC, voilà, temos o mouse de novo. Ele não pausou o jogo, né, tá continuando aqui rodando por trás. Mas bom, pelo menos a funcionalidade dele tá lá. E eu acho que é isso. Até tem um pouquinho mais do que o exercício pede aqui. Não esqueçam que no exercício tem que também falar porque é Unity e tal. Mas é basicamente isso. Como vocês podem ver, é bem intuitivo de fazer as coisas. Para saber o que é pra frente, esse tipo de movimento, é simplesmente
matemática de vetores, né? Estou trabalhando com o forward, estou trabalhando a multiplicação com escalares, e esse tipo de coisa. Esse aqui não está dando certo, então esse aqui, vou apagar esse aqui. Mas esse aqui tipo, é um script entregável para atividade. E daqui vocês podem brincar mais com mais coisinhas, né? Sabe, vocês podem botar, por exemplo, uma caixinha aqui. Vou botar uma caixinha aqui. Então, Standard Assets, Prefabs, também tem cubos. Então, vou botar um cubinho aqui 2x2. O cubinho ali. Só que esse cubinho é diferente, né? Porque esse cubinho parece que faz parte do cenário, mas ele quer, por exemplo, eu quero que seja um cubinho que tu pode mover ele. Então vamos mudar de material ele. Uma coisa legal que a gente pode falar. Uma coisa que eu passei por cima logo no início, vou botar ele no environment para manter nosso projeto organizado. É aqueles mesh filters e mesh renders que eu não tinha comentado. Mesh filter é a definição qual é a mesh que esse GameObject vai estar segurando. Mesh render pega qualquer mesh filter que tiver nesse GameObject e renderiza de alguma maneira. Então, o mesh filter, ou seja, a definição de mesh que a gente está usando é esse QPrototype, que ele já deu. Que é esse aqui, que tem 24 vértices, 12 triângulos, tem informação de UV, ou seja, pode ser texturizado, blá blá. E a gente vai renderizar de alguma certa maneira. Ele não está caçando shadows, a gente pode botar shadows. Se a gente selecionar todos os nossos... todos os meshes que a gente estava utilizando até agora, né, todas essas coisas, a gente pode falar para castar shadows, e se não tava, para eles receive shadows, porque a Unity tem iluminação dinâmica. Ou, tipo, pelo menos, acho que na Free tem, vocês devem ter isso. Que vocês podem ter esse tipo de coisa aqui. Ou se não, dá para pelo menos para fazer baking. Tipo, ele, em tempo de compilação, ele vê todas essas sombras, ele bota isso numa textura, e quando vocês derem play, ele usa aquela textura em tudo. Então parece que as coisas têm sombra, mas na real elas não têm. Mas ok. E a gente quer mudar cores aqui, né? Então, para mudar cores aqui, a gente tem que montar material. Para mudar o material, a gente tem que mudar o Mesh Render. Então, no Mesh Render do nosso cubo, Materials, ele está usando o Navy Grid, que é o mesmo de todo o resto. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar qual que ele é. E aqui tem vários outros. A gente pode, por exemplo, usar um Yellow Grid. Se a gente fizer esse drag and drop aqui, ele vai automaticamente pegar qualquer Mesh Render nesse GameObject e trocar o material pelo material que a gente está colocando. Então, pum, mudou o material aqui. Agora o material, nosso Mesh Renderer é o Yellow Grid. E agora fica muito mais bonitinho. As coisas têm sombra. E tem um collider. Então se a gente for, por exemplo, der play nisso aqui, e for, sei lá, pular em cima disso aqui, ele tá dando contato, ele não está permitindo que eu faça mais nada. Oh, meu Deus. E a gente pode ficar em cima lá, mas ele não se mexe. Né? A física não está movendo ele. Então a gente pode adicionar um rigid body. Sem script, eu só botei um rigid body nele. Vou diminuir a massa dele para 0.1, por exemplo. Para ele ser mais leve que eu. Porque a massa do nosso character é 1. Tu pode mudar isso sem problema. Mas eu quero que esse seja um pouquinho menor. Uma caixinha de plástico, de papelão. E agora se a gente der play e a gente bater nela, agora a física vai ter certeza que ela vai estar fazendo coisas que fazem sentido. Então, tipo, tu pode mover a caixa para lugares, etc. Pode ficar empurrando a caixa. Muito bonito, muito bonito. Uma coisa bem legal. Eu acho muito estranho isso, que a gente não tem sombra, né? Tipo, a gente não tem nada. Porque o nosso personagem, tudo que ele é uma definição de um collider, né? Do que ele se colide ou não. Ele não tem nada sendo renderizado, mas a gente podia fazer alguma coisa. Então, o que dá pra fazer é no nosso character, a gente pode adicionar um Mesh Filter e adicionar um Mesh Render. Então, de novo, são componentes que a gente está adicionando no nosso GameObject. Então, aqui é a mesh que ele está utilizando. Se vocês clicarem nessa bolinha aqui do lado, ele vai aparecer essa tela bizu aqui, que vai mostrar de todas as meshes que tem no projeto, o que tu pode colocar aqui, né? Isso tem quase... Em todos os negócios que tem uma referência, tu pode selecionar isso aqui para tu poder selecionar essa lista. Nesse caso, a gente quer uma cápsula, para ser o mesmo estilo da outra coisa, né? O mesmo tipo de collider que a gente tem. Agora a gente tem essa cápsula linda, rosa, sendo renderizada. Por que é rosa? Porque a gente não definiu o material. Se a gente não definir material, ele não sabe como é que ele vai ter que renderizar. Ok, ele tem esse monte de definição de vértices, de faces e tal, mas como é que eu tenho que renderizar essa porra? Que shader que eu vou usar?
Então a gente pode botar qualquer merda aqui. Vamos botar, sei lá, o Pink Smooth nele. Tanto faz. Ok, agora ele tá muito bonitinho. Agora ele tem uma sombra, inclusive, ele tá aqui bonitinho. Só que não precisa ser renderizado, né? Então a gente pode... A gente só quer a sombra dele, por exemplo. Então a gente pode falar que o Cast Shadows dele é Shadows Only. Então ele não vai ser renderizado, mas as sombras dele vão ser renderizadas. Então se a gente der play nisso aqui... O rosa dele não é renderizado, mas se a gente olhar pra baixo a gente tem uma sombra. Uau, a gente tem sombra! Olha que legal! E a sombra entra em contato com coisas, e a sombra faz coisas. Isso aqui é muito legal. Esse é o tipo de coisa que, tipo, agora tu faria uma animação, sabe? Não seria qualquer cápsula, tipo, tu faria alguma animação para as sombras fazerem sentido. Tem alguns jogos que fazem essas coisas, sabe? Fazem animações específicas só pra sombra ficar legal, o que é muito doido de ver se tu vê de terceira visão, assim. Tipo, se tu buga o negócio e tu faz, se vê as animações que ele tá fazendo pra sombra ficar legal, é um negócio muito legal. Ou quando, tipo, por exemplo, tu faz uma animação por fora pra câmera ficar legal, pra visão da câmera ficar legal, também é um negócio louco. Então, eu posso botar uma arma nele, bem rápido eu posso botar uma arma nele. Porque eu tenho a minha câmera, né? Minha câmera é um Game Object, e eu posso botar um filho pro Game Object. Então eu posso criar um Empty Game Object embaixo da minha câmera, posso chamar ele de Weapon. Botar um Mesh Shooter e um Mesh Render nele. Vamos botar um cubinho, tá? Então mesma coisa que eu fiz antes. Vamos botar aqui um Cube. Espero que vocês não estejam falando nada, que eu não tô acompanhando há um tempo. Não, não estão. Tá. Tá, calma. Sudoku 3D, eu consigo sentir Sudoku feijão rosa. Tá, pode ser. Ok, temos aqui um cubinho. Cadê o nosso cubo? Não consigo ver aqui na cena. Tá ali o cubo. Vamos botar um material pra ele. Vamos botar, por exemplo, um Pink Grid nele. Então agora ele tá ali com Pink Grid. Vamos, sei lá, 0.2 na escala. 0.2 aqui. E agora vamos mexer ele pra gente poder... Ah, meu Deus. Pra gente poder ver na câmera, né? Então tá ali na câmera. Olha ali, ó. Que bonito. Nossa arma rosa. Ali embaixo. E ele é filho da câmera. Ou seja, conforme... É só eu mexer a câmera que agora a arma segue. E a arma também segue a iluminação. Ah, o sol tá lá. Oi, sol. E faz sentido, o sol tá lá e a nossa sombra tá aqui. Faz sentido até, né? Então, olha só, até o meu próprio personagem virou Minecraft. Desculpa, Doc. É mais fácil fazer coisas quadradas. Ele mesmo tá gerando sombra ali no chão. Dá pra ver que ele tá fazendo sombra ali no chão. Ele tá sofrendo sombra dele mesmo. Mas isso aqui é um problema, ó. Eu tô fazendo clipping, ó. Isso aqui é uma merda. Ela tá passando da parede, porque ela é um game object como qualquer outro, né? Então ela vai... se tu vê ali na cena ali em cima, né? Ela tá passando do próprio objeto porque, bom, ela existe no mundo, né? E há um problema em alguns tipos de situação, pode não ser em outros. Tipo, se não for grande o suficiente, sabe? Ou se tu pode fazer o cara ser mais gordo do que ele realmente é, pra ter certeza que a arma vai estar dentro da gordura dele, né? Então, tipo, se a gente pegar o nosso character e aumentar o radius dele, né? Deixar ele um pouquinho mais gordinho. Gordinho o suficiente para a arma não passar fora do raio dele, ó. Então agora não tá mais clipando, ó. Tá, quase clipam. Finalzinho só tá clipando, a gente pode arrumar isso facilmente, sabe? Tem algumas coisas que dá pra fazer pra circumvent isso. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Já que a gente tá falando desse tópico, uma coisa que vocês podem fazer pra melhorar isso, pra não ter esse tipo de problema, é vocês podem fazer a câmera tá fora... desculpa, a arma tá fora disso aqui, tá? Porque a arma tá no meio do mundo. Isso é um problema. Isso é bom porque as sombras fazem sentido daí, mas às vezes tu não precisa disso, ou tu não tem sombra nesse nível de detalhe, mas tu não pode que as coisas clipem. Ou só um exemplo de Gambi que se faz em Unity. E eu juro pra vocês que o que eu vou fazer agora é uma coisa válida de se fazer em Unity. Esse Ctrl... Deixa eu dar Ctrl S aqui. Às vezes tem aparecido essas coisas aqui. Isso aqui é pra salvar a cena, tá? Como eu falei, a Unity são organizadas em cenas. E as cenas têm Game Objects. A gente até agora tem trabalhado em uma cena só. Então a gente vai salvar essa cena. Essa cena é salvar essa hierarquia aqui. Então vamos criar um novo folder aqui chamado Cenas. Vou chamar isso aqui de Main Scene.
Para entregar pra professora, por exemplo, vocês têm que salvar a cena, entendeu? Porque isso aqui não tá salvo em lugar nenhum. Então vocês têm que salvar a cena, porque essa é a cena que define tudo que vocês estão fazendo até agora, entendeu? Os scripts ainda vão existir fora da cena, essas definições ainda existem. Só que essa hierarquia, montar esses game objects dessa maneira só existe nessa cena. Então tá. Então, ok, vamos pra zoeira agora que eu tava falando. Então, o nosso objetivo é fazer uma arma que mostre aqui no nosso mundo, só que ele não clipe pelos objetos. Como a gente faz isso? A gente cria uma segunda câmera, que tudo que ela renderiza é a nossa arma. Então vamos criar um novo game object, botar ele na posição 000, só para organizar. Chamar ele de, sei lá, HUD. World HUD, vamos chamar ele. World HUD. Ele está aqui no centro. A gente vai criar um filho dele que vai ser uma segunda câmera, então vai ser outra câmera, tá? E a gente vai criar também, depois a gente vai botar a nossa arma, né? A gente pode usar a mesma arma, vou dar um Ctrl D nesse game object aqui e arrastar ele pra cá. Então é só pra copiar essas definições aqui, né? A escala e tal, vou botar ele no 000, depois a gente organiza ele melhor. Vamos ligar ele de novo. Weapon. Tá, mas tá ali no mundo. O que tá falando? O plano que a gente vai pegar, tipo, X, vou botar ele no X1000. Longe. Aqui tá lá o nosso mundo. E tá aqui a nossa arma. Essa câmera, ela não vai renderizar o skybox. O problema é que tá vendo que, como a gente tem uma segunda câmera, essa câmera tá desenhando em cima da nossa outra câmera. E ela tá renderizando tudo. Ela tá renderizando para o skybox. Só que não precisa renderizar o skybox. Clear flags. Clear flags. Tu pode botar depth only. Que o depth only faz. Ele deixa o clear dele. Né, tipo, sei lá, se for pensar em OpenGL, o GL clear que ele faz é só do buffer. Ele não bota nenhuma cor naquele lugar. Ele não faz nada. Ele só limpa. A cada frame ele limpa, mas ele não desenha nada. Então fica tudo com alpha 0. Se a gente tirar a nossa câmera principal, vai ficar tudo preto. Porque não está renderizando nada. Tá. Então a gente tem nossa câmera que não está renderizando nada. Vai pegar nossa weapon e vai colocar numa posição que vai dar pra ver a nossa câmera. Uma coisa que tem que fazer. Tem que botar depth 1 aqui. Isso que é importante. A gente tem que ter certeza que essa câmera vai ser renderizada em cima da nossa câmera anterior. Com esse depth, tu define qual é a depth, dessa câmera. Quão pra frente ou pra baixo essa câmera vai estar do resto. Porque tu pode ter configurações que tu tem 3, 4 câmeras, quantas câmeras tu quiser, assim, pra tu fazer um negócio bem louco. Até tu pode fazer um esquema que tu nem renderiza a cada frame. Tu pode configurar uma câmera que ela renderiza a cada 10 frames, por exemplo. Por exemplo, um HUD tu renderiza uma vez e acabou. Tu não precisa ficar renderizando a cada frame todo o negócio, né? Eu poderia ter feito isso no Bopper. Fuck. Tá. Então a gente coloca aqui depth 1 para ficar na frente da nossa câmera anterior. E tá aqui, ó. Na nossa cena final, a gente tem o mundo desenhado por uma das câmeras e só a weapon sendo renderizado pela outra. Então a gente pode configurar aqui, a gente bota aqui assim. E isso agora, se a gente der play nisso aqui. Ele segue tudo, tá tudo bonitinho. E nada vai ser clipado, ó, porque ele está renderizando na frente. São coisas diferentes, são mundos diferentes, né? Então ele nunca vai clipar por cima de paredes ou de nada. Ele está sempre por cima de tudo. Porque é uma textura que é como se fosse aplicada em cima da outra. Problema óbvio disso, não tem mais sombra no chão, ela não mais tem a ação das sombras do mundo. Conforme eu vou rotacionando, o sol não tá mais. Tipo, a iluminação do ambiente não está fazendo mais influência na própria arma, o que pode ser um problema em algumas situações, pode não ser. Nesse caso, tu mal nota que não faz, sabe? No máximo, se for nessa parte que é mais escura, ele não tá fazendo nada. Mas nesse tipo de situação, tu pode fazer um esquema, um ifzinho assim da vida, sabe? Tipo, se tu tem uma área que é mais interior, tu automaticamente pega a arma e deixa ela mais escura. Esse tipo de coisa. Dá pra fazer uns negócios só pra enganar. Mas o que eu queria mostrar com esse exemplo aqui é o tipo de zoeira que se faz em Unity, tá? Isso se faz em Unity. Esse tipo de zoeira. Botar isso aqui lá no cu do mundo em X 1000 se faz, tá? Pode fazer um pouquinho mais limpo isso que eu vou mostrar agora, mas se faz, tá? Não tenham, deixem o seu lado gambiarra fluir, porque uma coisa que dá pra fazer que eu vou explicar agora que é muito importante.
Sério, quanta coisa importante tem que falar. É ter certeza que, se por um acaso o nosso mundo for grande o suficiente que eu vou chegar lá, se por um acaso o meu mundo chegar no 1000, eu não vou renderizar aquilo igual. A gente pode. Porque a câmera tem uma coisa chamada Culling Mask. Culling Mask diz que coisas que eu posso e não posso renderizar por essa câmera. Ele já tem algumas layers que ele chama default criadas, só que a gente vai criar nossas próprias. A gente vai criar uma nova. Então, se vocês forem aqui no lado do Inspector, tem esse botãozinho aqui. No lado, não é não é a lockzinha do lado. Não, onde é que é? Fuck, onde é que é? Esqueci onde é que é. Ah, não, desculpa, é em Layer aqui, ó. Então, em vez de ser tag é outra coisa. Layer, tá tudo na default, a gente vai Add Layer. Vai abrir essa outra telinha bonitinha. Na Layer 8, por exemplo, tanto faz qual Layer. Bota, por exemplo, World HUD. Qualquer coisa. HUD. Realmente tanto faz. Só definir aqui um HUD. A gente vai falar para nossa weapon, então para nessa partezinha rosa. A tua layer não é default, a tua layer é HUD. Então tudo que tiver aqui embaixo tem como layer, né, por definição, HUD. E na nossa câmera do HUD, a gente vai falar para renderizar nada, só o HUD. Então ele tá renderizando de novo a nossa arma aqui, porque ele vai renderizar essa HUD e a nossa arma é HUD. E na nossa câmera principal, aquela que está no mundo real, entre aspas, renderiza tudo exceto HUD. Então o default é everything, vai renderizar tudo, mas não renderiza HUD. Aqui tá, não muda nada, só que eu posso pegar meu World HUD, por exemplo, e botar ele em 0 de novo. Ele tá aqui, ó. O nosso HUDzinho tá aqui de novo, ó. Tá aqui a arma, só que não tá sendo renderizado duas vezes, ó. Posso botar ele no meio do mundo aqui que não tem problema. Nem a sombra tá sendo renderizada de novo. Porque não, isso aqui é HUD e eu não vou renderizar HUD, logo a minha câmera não vai renderizar HUD. De boa, pode deixar aqui daí. Não precisa deixar em 1000. E essa definição de layers vocês têm que também fazer sempre, tá? Porque esse tipo de coisa é importante. Quando vocês forem desenhar as coisas. Então, como eu faria nesse projeto? Se aqui fosse um projeto maior, eu defini isso aqui como uma layer de character. Então eu vou botar um add layer de character aqui. E eu mudar isso aqui para character, todos os children. Porque só pra ter certeza que é consistente, então, se isso aqui é um character, provavelmente o filho dele também vai ser um character. Se não é, tu tá fazendo uma coisa errada. Sabe? Então não deveria ser um filho, deveria ser um irmão ou um pai, eventualmente. Então tá, tudo que é filho dele é character, Game Manager é default, tanto faz. World HUD, o próprio World HUD pode ser HUD também, né? Isso aqui é só um placeholder, né? Esse Game Object é só um placeholder. Isso se faz também. É um Game Object vazio. Tudo que ele faz é organizar. Para eu poder... Ok, aqui eu tenho tudo em relação ao World HUD. Aqui eu tenho tudo em relação ao Environment. Ele não tem nenhum componente, mas ele tem filhos. Se tem um Game Object que não tem nem componentes nem filhos, ok, é um Game Object que é inútil. Só que se ele tem ou filhos ou componentes dele é útil. Que mais eu faria? Então o Environment também teria que ter uma outra layer, né? Então o que é uma outra layer? Sei lá, posso chamar de Environment. Na real, eu ia criar uma pro chão, floor, e outra para wall. Eu ia falar que o floor é floor. Falar que os walls são walls. A luz tanto faz. O cubo eu ia dar uma coisa... Esse é um objeto dinâmico, então sei lá, por exemplo, um dynamic object. É bem útil de fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa a ver com a cena, então. Esse tipo de informação é da cena. Isso aqui não é salvo em prefabs nem nada. Mas, entretanto, por exemplo, se a gente pegasse... vamos gerar um prefab, então. Prefabs são interessantes. Esse My Character, ele ficou muito bonitinho. Ele tem um monte de coisa nele. Ele gera sombras, ele tem... ele pode ter a própria arma dele. Vamos usar a arma dele de novo. Vamos tirar isso aqui. Então, vamos usar a arma dele de novo. Ele tá bem bonitinho. Eu quero usar ele de novo em outra cena. Ou quero utilizar ele mais vezes. Vamos criar um prefab dele. Como se cria um prefab? Vamos criar uma pasta aqui no Assets para manter organizado, né? Chamado Prefabs. Folder Prefabs. Dentro a gente pode organizar de novo, por exemplo, Characters. E daí, drag and drop. Pega esse Game Object que a gente quer. Clica, arrasta para o projeto, aqui para dentro. Pronto, agora dentro dos nossos Characters,
a gente tem o prefab, que é o nosso MyCharacter. Ele fica azulzinho assim, quando ele tá azul assim quer dizer que ele tá linkado a um prefab. Tá linkado a um prefab quer dizer que se esse prefab sofrer alguma modificação, por exemplo, ele não é tão gordo assim, a massa dele não é 1, é 0.8, ele emagreceu um pouquinho. Ele vai mudar aqui. Mudou aqui para 0.8. Mesmo não tendo mudado, porque esse aqui é só uma instância daquele prefab. E eu posso inclusive deletar isso aqui. E eu posso simplesmente botar esse prefab aqui de novo. E tá lá. Tudo certinho. Tudo exatamente como a gente configurou. Tudo como a gente queria. E criação de prefabs vai acontecer bastante. Então, por exemplo, nesse caso, eu posso até salvar esse mundo inteiro, né? Tu vai fazendo um mundo, daqui a pouco tu faz uma sala legal, ou tu faz um esquema que é uma mesa com pratos em cima, tu faz uns negócios legal, com um monte de game object, filho e tal, uns negócios bizarros. Salva como prefab, pra poder utilizar aquilo de novo. Né? Poder fazer os mapas modulares. Que mais a gente não falou que seria legal? Nossa própria luz aqui. Acho que eu falei sobre tudo que tem aqui, exceto a luz. Por default, ele já tinha uma Directional Light. Essa Directional Light... ela tá simulando o sol. Todo mundo fez CG, tipo, sabe qual é a moral de uma luz direcional ao contrário de uma luz de ponto e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se eu tirar essa luz aqui, eu ainda tenho uma certa luminosidade, porque a Unity é linda e ela faz a radiância eminente do Skybox. Só que é muito melhor ter esse Directional Light. Tu pode modificar o ângulo dele, pode, por exemplo, fazer um esquema aparecer mais de noite, assim. Agora parece que tá, sei lá, amanhecendo, alguma coisa assim. As sombras ficam longas, fica muito bonitinho. Isso aqui é o tipo de luz, e aqui tem o tipo direcional e tal. A gente pode criar, por exemplo, uma lanterna. Vamos criar uma lanterna. Então o nosso... Ué, cadê? Aqui o nosso MyCharacter. Marina Phrase Typing. Vamos criar uma luz para ele. Então vai ser no nosso camera. Vai criar um novo game object. Alterar como usar o OBS. Tá, já explico. Última coisa, flashlight. Porque é ridículo. Flashlights. Light é um componente. Então, por default está sendo do tipo point, mas a gente quer um spot. Que tem esse formato de uma lanterna. A gente não quer bouncing, porque não. Aumentar um pouquinho o raio, aumentar um pouquinho a range, aumentar um pouquinho a intensidade. Não, muito aqui tá bom. Deixar um pouquinho mais pra trás também. Assim tá bom. Agora vamos dar play nessa merda agora. E como ele é filho da câmera, ele vai estar pra onde a gente apontar. Então pronto, a gente fez uma lanterna. E esse é o legal da Unity, é tão fácil fazer esse tipo de coisa. É ridículo. Então, GG. Tá, tutorial OBS. Eu tô usando o OBS pra fazer o stream e também tô gravando tudo isso até agora. Então, como que eu fiz? Por default, quando instala o OBS, tu abre, ele tem as cenas e não tem nada de sources. Então, cenas pode deixar cena mesmo. Sources, tu adiciona uma cena que vai ser, por exemplo, uma display capture, uma window capture, que tu vai dizer se tu quer a tela inteira ou se tu quer, por exemplo, só a janela da Unity. Nesse caso, eu botei a tela inteira. Sei lá, podia ter colocado só Unity. Mas ele tá pegando a tela inteira. Ai meu Deus, acho que desapareceu um pouquinho. Tá, agora vai aparecer de novo, acho. Espero que não tenha zoado. Então tá aparecendo a tela inteira do Note. Então, clica na tela para ter certeza que tá aparecendo tudo direitinho. Tem esse negócio em vermelho em volta, que quer dizer que funcionou. Aqui é pro áudio. Eu coloquei o áudio do meu microfone aqui, mas para tu gravar o vídeo, tu, sei lá, abaixa tanto o áudio desktop quanto o áudio de entrada. E daí bota Start Recording. Nesse botão vai ter Start Recording. Daí tu bota Start Recording, faz o que você tem que fazer naquela área, bota Stop Recording, ele vai gerar um arquivo, por default, um FLV nos seus documentos, mas pode mudar em File Settings. Acho que em File Settings Output... aqui. Eu tô salvando aqui, ó. Recording Path de João Paulo. Vídeos. Aqui ele tá gravando. E pronto, pega aqui FLV e bota no YouTube e GG. Sacou?
Então tá. Perguntas e respostas. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Ou é isso aí? Algum comentário? Algum. Alguma doação? Ninguém quer falar nada? O Doc sabe mais de OBS que eu. Isso que eu expliquei agora foi o Doc que me explicou. Então, sei lá, se tiverem dúvida, pergunta pra ele. He's your guy. Isso, sim, é pra amanhã da noite. Mas, sei lá, tipo, se tu tava seguindo e fazendo junto, tu tem o projeto, tu já tem tudo pronto, sabe? 10 centavos, nem um rio inteiro. Ah, sacanagem. Bom, tá. Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra. Espero ter ajudado. E até a próxima.